Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Quando há cerca de 10 meses foi aqui debatido o Orçamento de Estado para 2016, o PSD alertou repetidamente para a circunstância desse não ser o orçamento de que o país carecia. Porque era um orçamento que assentava num cenário macroeconómico irrealista. Porque demonstrava um total desconhecimento dos desafios com que o nosso país estava confrontado num contexto internacional de extrema volatilidade. Porque assentava numa estratégia económica errada, baseada na expansão do consumo privado, que de resto não se registou, e na menorização do papel das exportações e do investimento enquanto motores do crescimento. Porque, rompendo com compromissos assumidos pelo Estado, punha em causa a nossa credibilidade externa. Todos os alertas caíram, porém, a saco roto. Percebe-se porquê? Por detrás das opções orçamentais deste Governo e desta maioria nunca esteve a defesa do interesse nacional. O que importava era construir um cenário que conviesse à nova maioria parlamentar. Reverter e destruir o que tinha sido feito, não porque estava mal, mas por ser da responsabilidade do Governo anterior. Satisfazer, enfim, os desejos daqueles que, nunca tendo assumido funções no Executivo, estavam ansiosos, como se demonstrou, por recuperar o tempo perdido. Ao mesmo tempo, toda a retórica política do Governo assentava num discurso que era e continua a ser, como se viu na intervenção do Sr. Deputado Carlos César, conscientemente falso e objetivamente enganoso sobre os resultados alcançados entre 2011 e 2015. Nada de surpreendente. Nada de surpreendente, porém, porque para esta esquerda, e sublinho esta esquerda, a verdade é um detalhe sem importância, um pormenor que pode ser livremente manipulado quando isso nos é conveniente, uma nota de rodapé que deve ser eliminada quando contraria aos nossos objetivos. Só que, uma vez mais, o Partido Socialista e os seus parceiros esqueceram duas verdades muito simples. Em primeiro lugar, que mais tarde ou mais cedo a realidade leva sempre a melhor. Em segundo lugar, que o populismo, podendo a curto prazo favorecer quem o promove, representa sempre a médio e longo prazo uma pesada fatura que os portugueses infelizmente terão de pagar. Hoje, se olharmos para lá da barreira da propaganda e das práticas de ilusionismo, a conclusão só pode ser uma: a receita falhou. A economia registará um crescimento em torno dos 1,2%, quando cresceu em 2015 1,6%, naquilo que desdenhosamente o Primeiro-Ministro classificou então como um crescimento anémico. Onde estão, Sr. Primeiro-Ministro, os 1,8% prometidos no Orçamento para 2016? Onde estão, Sr. Primeiro-Ministro, os 2,4% que constavam do célebre documento dos 12 Magníficos? Um documento, aliás, que se perdeu o rastro e que foi mesmo apagado do site do Partido Socialista numa manobra digna do revisionismo histórico soviético. A dívida pública situou-se no segundo trimestre de 2016 em 131,7% do PIB, o que representa um acréscimo de 3 pontos percentuais relativamente ao período homólogo de 2015. Onde estão, Sr. Primeiro-Ministro, os 127,7% prometidos no Orçamento de Estado de 2016? Onde estão, Sr. Primeiro-Ministro, os 128,8% previstos no documento dos 12 Magníficos? O investimento terá este ano um crescimento negativo de 0,7%. Onde estão, Sr. Primeiro-Ministro, os 4,9% prometidos no Orçamento de 2016? Onde estão, Sr. Primeiro-Ministro, os 7,8% constantes do documento dos 12 Magníficos? As exportações de bens e serviços crescerão, segundo a vossa previsão, 3,1% em 2016. Onde estão, Sr. Primeiro-Ministro, os 4,3% previstos no Orçamento? Onde estão, Sr. Primeiro-Ministro, os 5,9% avançados no documento dos 12 Magníficos? Asseguram-nos agora que o déficit das contas públicas ficará aquém dos 3%, o que é em si mesmo um facto positivo. Mas a que preço e com que consequências se alcançará um déficit situado apenas algumas décimas abaixo do déficit de 2015? Transformando o que era austeridade conjuntural e imposta pela necessidade de retirar o país da bancarrota em que o PS o deixou, em austeridade definitiva, assente numa voracidade generalizada e incontrolada. Aplicando sem critério nem racionalidade o tal plano B orçamental que o Governo e os seus parceiros insistem teimosamente em negar. Um plano em que as cativações, normais instrumentos de gestão orçamental, se transformaram em cortes sem critério. Cortes que, com o silêncio cúmplice de outrora tão vocais estruturas sindicais, degradaram de forma inadmissível a prestação de serviços públicos em domínios tão cruciais como a educação, a saúde ou os transportes.
adiando o pagamento de dívidas, em especial no setor da saúde, com total indiferença à asfixia que isso representa para as empresas, protelando a assunção de compromissos, que o caso mais gritante, porque afirmado pelo próprio Governo, é o da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. E a este respeito, é importante dizer que o processo que agora culminou na demissão do Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos ficará nos anais da história política como um case study de incompetência, de menosprezo pelo interesse público, de desrespeito pelas regras mais basilares do Estado de Direito. A Caixa Geral de Depósitos está há um ano num impasse por culpa exclusiva deste Governo e da sua desastrada gestão do dossiê. E alguém tem de assumir a responsabilidade e retirar as indispensáveis consequências políticas, porque a questão é demasiado grave para, desta vez, a culpa poder morrer solteira. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, as coisas são o que são. A receita falhou mesmo. E é isso que explica a desconfiança dos investidores relativamente ao nosso país, bem patente, por exemplo, no nível elevado das taxas de juros da dívida pública há 10 anos. Neste particular, a comparação entre Portugal e Espanha apresenta-se especialmente impressiva. Um país como a Espanha, que esteve sem governo um ano, paga de cerca de 1,5% de juros. Um país como Portugal, que tem este governo há um ano, paga mais de 3,5%. Só que os erros, as teimosias e os truques do Governo e da maioria não se refletem apenas sobre eles. Isso seria ao menos. Afetam-nos a todos, porque o país está hoje mais frágil e mais vulnerável em tempos de grande exigência e de ainda maiores riscos. E isso é algo que nos desgosta profundamente, porque para o PSD o pior nunca é melhor, quando em causa está o futuro de Portugal e dos portugueses. E também isso nos diferencia da atual maioria, que nos anos da nossa governação sempre desejou que tudo corresse mal para que os seus propósitos políticos pudessem, enfim, realizar-se. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, o Orçamento para 2017 demonstra que o Governo não está disposto a aprender com os erros. E não aprende porque não quer. Pois, como diz o povo, na sua secular sabedoria, à primeira qualquer um cai. À segunda só cai quem quer. O Sr. Primeiro-Ministro mostrou-se recentemente muito satisfeito com as boas notícias, as palavras são dele, que a Comissão divulgou nas previsões económicas de outono. Mas que previsões são essas? Que o PIB português cresça apenas 1,2% em 2017, contra os 1,5% apontados pelo Governo, e que ainda assim ficam, 2 anos depois, atrás do crescimento registado em 2015. Que o déficit orçamental fique nos 2,6% em 2017, contra os 1,6% esperados pelo Governo. Que o déficit estrutural se mantenha inalterado, nos 2,4%, contra os 1,1% prometidos pelo Governo. E, finalmente, que a dívida pública atinja quase 130% em 2017, contra os 128,3% avançados pelo Governo. De resto, em linha com estas previsões, ontem mesmo a OCDE mostrou a sua preocupação com a fragilidade da economia portuguesa, apresentando também ela números muito diferentes dos apresentados pela propaganda oficial do regime. Não há, pois, razões para qualquer contentamento, Sr. Primeiro-Ministro. E não há, porque este é um orçamento do qual está ausente qualquer estratégia para o crescimento sustentável da economia e do emprego. Porque é um orçamento que não aponta uma única linha séria e credível de promoção de exportações e de atração de investimento estrangeiro. Porque é um orçamento que passa completamente ao lado da necessidade de prosseguir o esforço reformista indispensável relativamente aos setores estratégicos para a economia portuguesa. Um orçamento que, enfim, aprofunda injustiças e promove desigualdades na sociedade portuguesa, como fica claro com o aumento de impostos e, em particular, dos impostos indiretos. De facto, que justiça pode haver quando se dispara em todas as direções, pretendendo aumentar a carga fiscal sobre tudo e todos para beneficiar alguns setores, em vez de repartir o esforço de forma justa e proporcional entre os que podem mais e os que podem menos. Mas justiça e equidade, em bom rigor, não são nem nunca foram uma preocupação deste Governo e desta maioria. Se fossem, este orçamento partiria de um pressuposto correto de construção, a distribuição adequada das disponibilidades existentes, em vez de ser a expressão de uma intenção voluntarista e perigosa, a obtenção, custe o que custar, das receitas indispensáveis à realização dos interesses particulares da maioria, sem contemplação pelas consequências que isso tem para Portugal e para os portugueses.
Há algo, porém, em que este orçamento é especialmente perverso, pois em ano de eleições autárquicas, que se realizarão entre setembro e outubro, na data que o Governo determinar, porque é ele que tem essa competência, a maioria adia o aumento extraordinário de pensões para o mês de agosto. Ora, se há disponibilidade financeira para levar a cabo um aumento extraordinário, por que rejeitaram a proposta do PSD para, através de uma redistribuição adequada das verbas disponíveis, conceder esse aumento já a partir de janeiro e fazê-lo sem discriminar negativamente aqueles que oferam pensões mais baixas? Não há dinheiro em janeiro e ele aparece subitamente a menos de 2 meses autárquicas? O Governo e a sua maioria podem dar as justificações que entenderem, mas ao menos não queiram fazer de nós tolos. Porque, em bom português, o que querem fazer com esta medida chama-se eleitoralismo, chama-se oportunismo, chama-se, sobretudo, falta de vergonha. Este orçamento, nem tudo é mau, nem tudo é mau. Este orçamento tem, apesar de tudo, uma virtude política. Não é no seu conteúdo, mas tem uma virtude política. A demonstrar de uma vez por todas, a de pôr fim de uma vez por todas a uma farsa. E a demonstrar de uma vez por todas que nós não temos em Portugal um executivo do Partido Socialista. Temos um verdadeiro governo de unidade das esquerdas. E é certo que o Bloco de Esquerda e o PCP ensaiam aqui e ali atitudes de pertença à autonomia face aos socialistas, mas não passam de manobras de diversão, de engodos para tentar confundir os mais distraídos. Já que o Sr. Deputado Carlos César entrou pelo radicalismo do amor, permita-me que lhe diga que no fundo não são mais do que arrufos de namorados que visam, quiçá, apimentar a relação. Mas são joguinhos que não chegam para esconder a verdade. E a verdade é que este é um governo assente numa verdadeira e própria coligação entre 4 partidos que têm um programa político comum. Um governo em que todos materialmente participam, com a originalidade formal de um o integrar e dos outros 3 fingirem que estão de fora. Um governo que atesta, sobretudo, a confluência ideológica entre os 4 partidos, só possível pela progressiva radicalização do Partido Socialista, que assim abandona, esperemos que não definitivamente, a matriz política que fez dele um partido central da nossa democracia. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, porque com este orçamento o Governo se demitiu das suas responsabilidades, o PSD entendeu politicamente oportuno apresentar um conjunto de propostas de natureza estrutural. Porque foram de natureza estrutural, não aquela imagem jocosa que o Sr. Deputado Carlos César, como é seu hábito, pretendeu transmitir. À lógica do leilão orçamental, em que a esquerda em particular é especialista, preferimos, no entanto, a lógica do trabalho sério e sustentado, identificando 3 áreas prioritárias de intervenção, sempre numa perspectiva de futuro. A área do poder local e da descentralização de competências, ou seja, da reforma vertical do Estado. A área da segurança social, que se encontra numa situação delicada, como o PS reconhece, ao ponto de lhe afetar as receitas de um novo imposto. A promoção do investimento e da capitalização das empresas, sem o que não haverá crescimento económico. Para nós, a pertinência dos temas está muito para além das guerrilhas partidárias. Por isso tivemos o cuidado de construir os nossos contributos como uma base de trabalho aberta. Em vão o fizemos, pois o rolo compressor do Governo e da sua obediente maioria tudo praticamente rejeitou. Tal atitude permitiu ainda assim uma importante clarificação política. Sabemos agora todos que para o PS não conta o mérito das propostas, mas a sua origem partidária. Tornou-se agora cristalino que os apelos ao diálogo feitos pelo Partido Socialista são falsos e que a sua propalada predisposição para a construção de consensos não passa de fingimento. De uma vez por todas, caiu a máscara ao Governo e ao Partido Socialista. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, no capítulo 6º de um clássico da literatura chamado Alice no País das Maravilhas, existe um diálogo entre 2 das principais personagens, a Alice e o gato, que não resisto a trazer-vos aqui. Diz a Alice, dirigindo-se ao gato: "Podes dizer-me, por favor, que caminho devo seguir?" Responde o gato:
Isso depende muito de para onde queres ir. Riposta a Alice. Não me interessa muito para onde vou. Remata ao gato. Nesse caso, não importa por que caminho segues. Ignoro se o autor alguma vez terá ponderado acerca da aplicabilidade deste diálogo à política, mas o texto descreve na perfeição a atitude deste governo e desta maioria. Porque este é um governo e é uma maioria para quem o movimento é tudo e o fim é nada. Um governo e uma maioria para quem o futuro não importa, porque só estão preocupados com o dia de hoje. Um governo e uma maioria para quem qualquer trajeto serve, porque verdadeiramente não têm a mínima ideia para onde é que querem ir. Pelo nosso lado, não desistimos de assumir as nossas responsabilidades. Não desistimos, nem nunca desistiremos de criticar quem, por falta de visão ou por falta de coragem, está a hipotecar o nosso destino coletivo. Não desistimos, nem nunca desistiremos de afirmar as verdades inconvenientes, ainda que contra a maré do politicamente correto. Não desistimos, nem nunca desistiremos de proclamar que há um caminho alternativo a uma governação que subordina o interesse de todos à defesa de inconveniências político-partidárias. E não desistimos, nem nunca desistiremos, porque hoje, como sempre, a nossa fidelidade é só uma, para com Portugal e para com os portugueses. Disse. Obrigado, Sr. Deputado José Matos Correia. Para intervir em nome do Governo.